Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast oficial da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje o tema é essencial para você que deseja empreender com segurança na advocacia. Acordos de sócios e cláusulas contratuais em sociedades de advogados. Muitos escritórios começam com uma amizade, afinidade ou propósito em comum, mas sem um contrato bem estruturado. O que era parceria pode se transformar em conflito e muitas vezes acaba se transformando. E é sobre como prevenir problemas jurídicos e preservar relacionamentos profissionais que vamos conversar hoje. Tenho a honra de receber o Dr. André Fagundes Tavares. Ele é advogado, palestrante, instrutor e assessor jurídico na Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Florianópolis. Um profissional experiente, que une visão técnica e prática na construção de sociedades sólidas e seguras. Prepare-se, esse episódio vai te mostrar como um bom contrato não serve apenas para resolver litígios, mas para manter sociedades saudáveis e duradouras. Doutor André, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, doutora Bárbara, obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui participando. Espero que seja uma troca legal. É um tema que eu gosto, foi um convite, intimação que não tinha como recusar. Bacana. Doutor André, conta pra gente, por que ainda tem tantos advogados que se unem para abrir escritórios sem formalizar um contrato de sociedade? Bom, eu acho que, na verdade, na formação, a gente não aprende a empreender, né? E como a gente não sabe empreender, a gente esquece de formalizar, né? E, infelizmente, também eu vejo que tem muito aquela questão do eu faço para o outro e não olho para minha casa e não faço dentro dela. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Exatamente. Então, eu acho que isso acontece com o advogado e também eu vejo uma dificuldade do advogado, eu estou vendo uma mudança, mas eu vejo uma dificuldade do advogado com os contratos, com essa área empresarial, de contrato mais especificamente, não trato nem da amplitude quando a gente está tratando do contencioso, mas no consultivo eu sinto uma dificuldade. Eu faço uma associação, porque eu sou da área de família, né? Então, acabo sempre fazendo associações com a minha área. E essa questão das sociedades, eu faço associação com um casamento. Então, maior parte acaba, porque eu confio, porque eu sei quem é a outra pessoa e tal, acaba não se preocupando com o contrato e eventualmente lá na frente começa a ter dificuldades, né? Funciona dessa forma. Sim, é exatamente isso, né? E qualquer relacionamento, ele vai ter, seja um casamento, né? Ele vai ter envidar esforços e muitas vezes esse esforço vai dos seus sonhos todos, né? Quando você casa, quando você abre uma sociedade, os esforços eles são financeiros e são emocionais, né? São de toda a tua experiência. E na empolgação, assim, no começo, tudo muito lindo, mas não pensa com a própria experiência de já ter visto passar pelas situações. Por exemplo, no direito de família, a gente infelizmente em alguns casos, né, mas vê muitas situações e você consegue extrair essa experiência para poder então levar em frente até para atender. E a gente, diante da experiência, deveria levar isso mais em frente, tá? Mas e se der alguma coisa? E se der um problema? E como a gente vai resolver? E, como em qualquer relacionamento, a interpretação ela é difícil. Às vezes, quando está escrito, traz uma dúvida. Imagina quando não está escrito, né? Entra naquilo. Não, Bárbara, não foi exatamente isso que eu quis te dizer. Entendo. Né? E, assim, como você falou, na faculdade a gente não aprende a montar um escritório, a fazer um contrato com profundidade, a empreender, mas... E eu acredito que muitas vezes a inocência de começar a advogar, de começar a empreender no mundo jurídico, leva a gente a sequer entender quais são os riscos que a gente corre, né? Às vezes eu não vejo uma preocupação muito grande em formalizar um contrato, porque além de confiar na pessoa que eu estou abrindo o escritório, eu não consigo imaginar o que é essencial ter nesse documento, né? Então, conta pra gente, doutor André, assim, o que esse documento, o que esse contrato pode prevenir de problemas numa dissolução, por exemplo? Sim, eu vou fazer até um adendo. O advogado, ele além de tudo, ele se especializa, e isso é muito bom, só que aí ele olha e se especializa e, bom, eu sou muito bom advogado.
Só que ser muito bom advogado e empreender muito bem são coisas diferentes. E eu sou relator da primeira Câmara Julgadora, que trata dos pedidos de registro de contrato social, das sociedades de advogados, das plurais, das individuais, e também dos contratos de associação, né? E o que eu vejo é que o advogado ele não conhece a normativa da OAB, ele não conhece os provimentos da OAB, ele não conhece o estatuto. Então, como ele constrói um contrato dele sem isso? É um excelente profissional criminal, mas assim, ele precisa construir a base dele, ele precisa entender um pouco, né? E isso é uma dificuldade. Agora, com relação até ao que você perguntou, eu entendo, né, assim, existe um receio muito grande, às vezes, das pessoas utilizarem o contrato social, né, antes de entrar no acordo sócio. Por quê? Não diretamente com a OAB, quando a gente vê na sociedade empresária também, tem um receio com, mas vai ter aquela regra de registro, será que eles vão encrencar com o que está, o que não está? Que as pessoas querem colocar qualquer coisa no papel. Não dá para ser assim. Mas no acordo de sócio você acaba conseguindo mais. E o limite está sempre atrelado ao risco, né? Se não deu problema, o que tiver no papel está tudo bem. Se não está tudo bem, aí pode virar uma briga e aí o que está no papel nem sempre vai valer, né? Mas então, diante disso, diante dessa incerteza, né, que existe das pessoas de segurança, e também diante da questão de querer ter algo, às vezes, que eu não quero abrir para todo mundo. Porque um contrato social, você registra e ele é acessível a todo mundo. Não, eu tenho situações que eu quero que sejam individuais. E aí, o que eu vejo de oportunidade para a gente solucionar conflitos? Delimitar regras de administração muito bem. Lacunas que, às vezes, numa cláusula de administração não vai estar, para ter as competências de cada sócio, inclusive prevendo, ok, e se a gente divergir, como vai resolver isso? Vai ter um voto de desempate? Vai ser um quórum específico? Vamos ter um terceiro para resolver? O que vai ser feito diante dessa situação, né? Eu te conheci, né, com a atuação de mediação. E talvez o acordo de sócios já preveja, pode ter num contrato, mas talvez já preveja. Numa certa situação, a mediação vai ser com a doutora Bárbara, e inclusive indicando. Então a gente consegue trazer isso, a gente consegue trazer as questões, né, sem adentrar muito, que senão não paro de falar, né, mas as questões dos poderes de voto, porque eu não posso excluir o direito de voto, mas eu posso criar direitos diferenciados de voto, né? O nosso provimento e nosso estatuto, as nossas normativas todas possibilitam. Eu posso prever questões também diante de um conflito. Como é que vai ocorrer? Vamos dissolver ou tem uma possibilidade de uma compra forçada de uma parte pela outra com umas regras já delimitadas, porque nada adianta ter uma compra, mas um pode comprar do outro. Mas na hora da briga, né? Não, eu pago 500 mil na sua parte. Não, eu não aceito, mas eu pago na tua. A minha não, a minha vale 2 milhões e a mesma parte, né? Então, mas criar regras específicas para isso, para essa aquisição. Perfeito. Eu tenho trabalhado com alguns advogados no âmbito da assessoria de gestão de escritórios mesmo, né? E isso tem sido uma grande dificuldade para eles. E eu penso que para a constituição de um contrato, talvez essa seja uma dificuldade pontual, porque como se começa pequenininho, geralmente, né, a não ser que você venha de uma família que já era de grandes escritórios e tal, mas senão você vai começar com uma estrutura pequena. Às vezes não vê essa necessidade do contrato porque não consegue vislumbrar esse crescimento, né, esse sucesso profissional, essas dificuldades que podem ser enfrentadas lá na frente, que ainda não são uma realidade, mas espera-se trabalhar para que sejam, né? O que hoje não poderia ficar de fora de um contrato de sócios, doutor André? Sobre esse crescimento, até é interessante, assim, a gente consegue observar, né, as sociedades, às vezes, começa pequeno mesmo, a sociedade ganha corpo e daqui a pouco ela ganha sócios, né? E quando ela ganha sócios, existem alguns lados, né? Tem a pessoa que criou e começou a ganhar corpo, então ela tem um afeto pela sociedade e também, né, envidei todos os esforços para começar, você chegou, já havia uma base. Mas às vezes ela estagnou também e a outra pessoa vai fazer um crescimento. Mas nessa entrada a gente já precisa prever esse acordo de sócio, porque depois, como é que a gente vai lidar se não tiver algo prevendo, né, com essa situação de, não, mas eu criei, é uma criação minha. Não, mas eu tirei ela da estagnação, eu fiz então isso precisa, e esse é o momento do acordo, né, é o momento inicial. Mas o que eu diria que necessariamente, ou eu colocaria sempre num acordo de sócio? A primeira parte ali, como eu coloquei, é a regra da administração, mas a regra da dissolução também. Na dissolução, que seja ela total ou parcial.
se vai ter cláusulas de realmente uma compra forçada, de uma parte pela outra, ou como vão fazer uma dissolução, e aí vai prever tudo. Isso precisa ser, de certa forma, um pouco amplo, né, mais objetivo, para prever, ok, se tiver essa parcial, qual é a regra de cálculo para uma oferta de um para o outro, né? E se for total, como vamos lidar, inclusive, com haveres futuros, né, pagamentos futuros que vão entrar. Então, para mim, essas são as duas principais, a administração e a dissolução, seja total ou parcial, né, para a gente prever dentro dela outros mecanismos. Eu penso também na estrutura de pequenos escritórios, a questão de como vão ficar a carteira de clientes. Digo isso porque eu tinha uma sociedade, hoje eu trabalho em uma sociedade unipessoal, mas eu tinha um sócio que inclusive, sempre registro quando tem oportunidade, que foi uma sociedade incrível e que a gente dissolveu justamente para que ela pudesse ser incrível do início ao fim, porque é o que o doutor falou, às vezes o caminho profissional acaba mudando no meio do caminho, né? E aí foi o que aconteceu. Eu com um determinado perfil, ele com outro, resolvemos separar. Mas a gente tinha regras muito claras de como ficariam os nossos clientes, quem seguiria atendendo cada demanda, se nós iríamos receber, né, em conjunto ainda pelo que vinha, ou se cada um receberia individualmente. E eu vejo que esse é um dos principais pontos que fez com que a gente conseguisse manter uma boa relação. Hoje a gente tem uma ótima relação, eu continuo, o apelido dele era sócio, né, eu não chamava ele pelo nome, chamava de sócio. E até hoje chamo ele de sócio e tal, porque a gente manteve uma relação muito boa justamente por ter isso muito bem construído, né? De como ficaria. E lembrando, a gente sempre teve uma sociedade muito boa, mas se preocupou em fazer algo para que pudesse permanecer mesmo com a dissolução. E esse ponto eu acho que fez muita diferença. Faz porque é exatamente isso, né? Você continua. Primeiro, assim, uma maturidade muito grande de vocês, porque o que a gente vê nas relações começa a ter os desgastes, né? E aí vai fazer a divisão. E aí, se tem as cláusulas muito bem delimitadas, elas vão ajudar aquele desgaste a não crescer, e quando esse desgaste não cresce, às vezes depois até a situação volta a ficar muito boa. Mas quando a gente consegue, de fato, identificar já a diferença, né? A gente consegue evitar esse desgaste, porque esse desgaste poderia se tornar algo muito grave. Mas essa questão que você colocou, que é o que eu vejo muito com essa da dissolução mesmo, ela é importantíssima, porque, voltando lá no casamento, né? O casamento, ele realmente, a sociedade, ele se parece. Só que o casamento, às vezes, não resta nenhum patrimônio. E não tem filho e não tem patrimônio. Na sociedade, normalmente tem. E aí, a gente envolve a questão financeira. Mas se apega ao dinheiro. A nossa vida, isso é uma construção de vida, realmente, até para o que você vai ser depois, né? E aí, junto disso, você falou uma questão dos clientes, que é aí o que eu vejo, e isso é uma cláusula que o pessoal usa muito, e às vezes eu acho que só precisa cuidar um pouco melhor, mas é uma cláusula sensacional, é a não concorrência. E a confidencialidade, né? Normalmente elas vêm meio atreladas. Porque nessa hora a gente consegue, às vezes, dividir uma carteira de clientes e consegue, inclusive, prever condições para um não buscar concorrer com o outro, né? Aí o cuidado que eu digo é porque as pessoas, às vezes, se esquecem que eu preciso delimitar temporalmente. Uma cláusula de não concorrência para sempre, ela tem uma chance de, se for questionada, ser anulada. Eu preciso delimitar territorialmente e até ter um objeto bem definido. Imagine, eu vou estabelecer uma cláusula de não concorrência onde você nunca mais pode advogar. Calma, pera, como assim? Eu não posso fazer isso. Agora eu posso muito bem delimitar uma cláusula de não concorrência, óbvio que a gente vai negociar, mas que talvez por 3 anos, com determinado segmento de clientes ou até a área jurídica no estado de Santa Catarina, você não possa atuar. E aí, em paralelo, eu gosto daquelas multas proporcionais, porque a Bárbara tem um potencial de sair da sociedade no primeiro mês, causar um dano muito grande. Agora, 3 anos sem atuar naquele segmento, o dano ele acaba sendo menor. Então, para mim, a proporcionalidade ela traz um racional, e não só visando o judiciário não anular. Não, é visando o racional mesmo. A construção não é só podemos e o judiciário vai ou não vai anular. Não, de fato, qual é a finalidade disso? Por quê? E até desculpa, antes de encerrar isso, mas lembre, as pessoas não olham para a finalidade, às vezes. E isso que dificulta os acordos.
Porque qual é a finalidade dessa cláusula? A cláusula eu crio. A finalidade é evitar uma concorrência logo de começo, porque... Então, pronto. Eu já consegui imaginar que a multa no início ela tem que ser maior e que depois ela tem que ser menor. E isso não serve só para contrato de sociedade. Eu vejo em contrato de parcerias também, né? Porque, por exemplo, eu só atuo em direito das famílias, não atuo em nenhuma outra área. Mas não significa que os meus clientes não me procuram para outros processos. Então, eu faço parceria com colegas, mas nessa parceria, a minha condição, né, a minha cláusula contratual com eles, é de que esse cliente que eu encaminhei para eles, o meu parceiro não vai poder fazer processos em âmbito de família. Então, ele pode atender qualquer outra área, mas família, ele é obrigado a devolver o cliente para mim. Porque o que acontece? Às vezes criou vínculo com aquele colega advogado, e é normal, né? Às vezes a gente gosta mais de um e menos de outro e tal. E aí surge um divórcio ali no meio do caminho, enquanto ele estava numa ação de uso capião lá, e o advogado resolve fazer. Pela minha parceria, ele, nesse divórcio, é obrigado a remeter novamente o cliente para mim. Então, às vezes, uma regrinha faz muita diferença para você conseguir manter uma relação profissional saudável, né? Principalmente as parcerias que são tão difíceis de estruturar. Perfeito, é bem isso mesmo. E até sobre as parcerias, algo que cresceu muito, é muito recente, e às vezes o advogado tem dúvida, é que começou realmente a ter muita parceria de sociedade e advogado. Sim. Uma sociedade unipessoal com a outra. Às vezes uma sociedade plural com uma parceria com uma unipessoal, e aí não vem a contratação do associado, mas sim uma parceria com a unipessoal. E essas regras, elas precisam ser muito próximas de um acordo de sócios. Ah, mas nós não somos sócios. Ok, mas a gente precisa delimitar essas questões, né? E delimitar de uma maneira muito racional, assim, de pensada, da finalidade, né? Até como você colocou. Por quê? Porque, por exemplo, essa questão até da não concorrência, você falou, o cliente às vezes cria um vínculo, e eu passei por uma situação há uns 2 anos que uma parceira ela veio me questionar a respeito dessa situação, porque alguns clientes vinham procurando ela, e aí fui buscar, e a jurisprudência em São Paulo, por exemplo, que é um tribunal que tem vara especializada, né, no direito empresarial, é que se comprovadamente o cliente foi atrás, isso não é uma violação de não concorrência, porque é um direito do cliente escolher, e como você colocou, o vínculo. Então a gente precisa delimitar, ele vai me devolver, e talvez se gerar algum problema, mas então vai ter uma participação X, ou um pagamento, ou até atrelado às vezes ao que vai ser pago, para evitar isso, né, manter um ambiente saudável, e a gente não esbarra em nenhuma outra delimitação de direito, de um cliente escolher também. Claro. É algo muito... Acho que foi muito oportuno o que você colocou, muito legal. E a gente precisa lembrar que nos contratos de parceria, diferente de um contrato de sociedade, se entrou um cliente no escritório, sendo da sociedade, eu tenho como ter acesso ao contrato, aos valores que foram cobrados, se o cliente está inadimplente ou não. Mas num contrato de parceria, se ele não está bem estabelecido, se não tem essas regras estabelecidas, como eu vou saber se o meu cliente que eu indiquei para o meu parceiro efetivamente contratou, não contratou, se está pagando, se já foi feito o meu repasse ou não? Aí, novamente, a importância das cláusulas que prevejam esse tipo de repasse de informação, inclusive, né? Sim, exato. Isso é um problema. Às vezes a gente vê dentro das sociedades. Mas ele está levando agora os clientes para fora, ele abriu um outro negócio. Isso às vezes acontece. Infelizmente a gente vê, e eu digo aí com certeza infelizmente, porque eu acho que existe uma questão de ética e boa fé, né? Nas relações. Mas sem dúvida, atrelado a isso, essa normativa, a gente precisa pensar, eu vou chamar aqui de um compliance, um acesso a informações, uma transparência que até na experiência, por exemplo, da administração pública a gente pode ver de prestação de contas, criar mecanismos. Como vai ser prestadas essas contas para também verificar se aquela cláusula vai de fato se aplicar, quais vão ser as informações compartilhadas, e aí atrelado a isso a segurança das informações, a proteção dos dados pessoais, né? Mas a gente precisa olhar para isso, porque a cláusula às vezes também, poxa, que legal, conversei com o André, conversei com a Bárbara, e aí também acompanhei ali o podcast e construí um baita contrato. Tá, mas como é que essas cláusulas elas são aplicáveis?
Que nem a própria questão da confidencialidade. A confidencialidade, o sigilo, ele é muito difícil de comprovar, porque como comprovar que saiu daquela fonte determinadas informações a gente não tem. Então você precisa olhar para isso. Uma vez um cliente me falou, a gente tem algumas reuniões e dessas reuniões surgem as ideias que não podem ser. Então vocês vão fazer atas dessas reuniões, porque a ideia vai estar em documentos internos que todo mundo assinou e, obviamente, se essa informação saiu dali, a gente tem uma ata que comprova ou que traz todo um indício de que alguém ali vazou aquela informação. Perfeito. Outra questão que eu vejo muito na prática é que muitos jovens advogados têm receio de abrir um escritório, de começar a trabalhar. Por quê? Eu tenho um perfil de captação muito grande, mas não sou boa em escrever, em peticionar, ou tenho receio de fazer audiência. E aí, a contrapartida, né? Não, eu sou muito boa para escrever, mas não consigo trazer um cliente para dentro do escritório. E aí eu sempre falo, eu dou aula de direito das famílias para jovens advogados, né? E eu sempre falo para elas, vocês se unam, né? Pega o que é muito bom em uma e o que é muito bom na outra, juntam e faz uma sociedade perfeita, uma captando e a outra produzindo. Mas isso, no momento da formação da sociedade, também é importante estar claro no contrato, né? Que o meu papel vai ser captar, mas vai ser peticionar em uma escala muito menor. Que o fato de eu estar ali peticionando e não trazendo diretamente um cliente para dentro do escritório não significa que eu não contribuo para essa sociedade. Isso tem que estar muito esclarecido, senão vira um problema também, né, doutor André? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um ponto importantíssimo, porque, ok, eu vou captar, você vai trabalhar, mas o quanto isso, então, a gente vai valorar? Nesse momento inicial a gente consegue, porque senão depois de um tempo... entra nessa, mas eu trago um monte de clientes, só ganho isso, Bárbara? Poxa, aí não, mas eu trabalho o tempo inteiro e só ganho isso? Não, então vamos, né, delimitar se vai ser os 50-50, se não vai ser, aí cada um vai entender o quanto vale para exatamente recompensar isso. E da mesma forma isso traz uma liberdade, né? Se eu entendo que eu já estou satisfeito com o quanto eu estou ganhando trazendo, eu posso ter a minha liberdade de dedicar mais ou menos tempo nisso, né? Mas isso é muito importante. E atrelado a isso, até nessa questão de captação e tudo, eu acho legal também a gente olhar para o nome da sociedade, para tudo. Viajei um pouco ali do tema, mas por quê? Porque isso também faz uma diferença ali no dia a dia, na questão do entender o quanto o meu trabalho tem o meu nome, não tem o meu nome, vou vender, tem o meu nome, não tem o meu nome, sou um funcionário, mas enfim, isso foi um pouquinho além, não, mas imagina, esse ponto... Mas é essencial também, porque querendo ou não tem muito a questão do ego também, né, doutor André, e as pessoas falam, mas eu entrei na sociedade e o meu nome não tá lá, vou ficar divulgando o nome de outro, e se eventualmente eu sair, aí fica tudo lá, isso acaba interferindo muito também. Isso eu acho que acaba trazendo a hora de você valorar melhor até, porque ok, não tem problema, não vai ter o meu nome, mas para mim as condições para trazer clientes são essas, e aí vai sentar, porque se não pensar nisso do nome, lá na frente vai gerar uma insatisfação de um ego, que seja, mas vai acabar trazendo isso, então a gente precisa assim pensar, né, pensar num todo, né? Eu nunca assisti às aulas, mas eu acompanho o trabalho, eu acho o trabalho incrível ali, te sigo já há algum tempo, mas eu acho que, e além de ser incrível, isso é importante, porque como que a gente constrói um acordo de sócios, como a gente constrói uma situação de uma contestação, de uma inicial numa ação de família, isso tudo vem de uma construção da nossa experiência, das situações que você já vivenciou. E quando você traz esse trabalho, né, de trabalhar com o jovem advogado, você compartilha essa experiência adquirida por um tempo. E você cria a oportunidade tanto dele aproveitar a sua experiência, quando ele oxigenar com ideias novas. E a gente ganha, inclusive, também o retorno. Claro, a gente ganha muito também, né? Todo mundo sempre ganha num processo de educação e evolução. E eu vejo que respeitar essa essência e conseguir colocar isso num contrato é fundamental para uma sociedade sadia também, porque não adianta eu entender que o meu perfil é mais de produção e ter lá uma responsabilidade de captação que não é
o meu perfil. E aí eu vou estar sempre, parece que, devendo algo para essa sociedade, deixando de fazer algo, ou o outro vai estar lá esperando uma captação e vai sentir que ela não acontece, porque essas funções não estão bem delimitadas na sociedade, né? Exatamente. A clareza de você parar e pensar, ela é muito importante, né? Porque assim, não é mas eu vou começar um negócio pensando no término. Não tô. Até porque o término ele pode ser de várias formas. Ele pode ser porque eu quero ir para outra coisa, pode ser porque realmente gerou um atrito, mas é pensar de quais são as regras muito claras. A gente sabe como ganha, então ir numa saída, né? E quando termina uma relação, se não tem a regra, gera uma animosidade sempre. E eu falo assim, uma sociedade 50-50, se não tem uma regra de dissolução, o que muitas vezes acontece? Sai todo mundo sem ganhar nada, às vezes devendo, porque a gente não consegue chegar num consenso, o que tinha de dinheiro para dividir, né, vou chamar dessa forma assim, né, mas o que tinha de patrimônio ali para dividir, se perde no tempo de negociação, porque travou a sociedade e no final das contas, ou não sobrou nada, ou sobrou dívida para dividir. E na tua prática de relação com contratos de sociedade e tal, o que mais costuma ser deixado de fora, assim, mais costuma ser esquecido e que entende ser essencial e que precisava estar lá? Bom, além dessa questão mesmo da forma do encerramento, que eu acho que utiliza-se por desconhecimento, por preguiça, muitas vezes um padrão que não vai se adaptar a tudo, né? Eu diria que é a própria questão da exclusão. Tá? A questão da exclusão ela precisa ser muito bem pensada, porque em alguns momentos é necessário sim recorrer a uma exclusão de um sócio, e se não há uma previsão disso, como que eu vou lidar com essa exclusão de um sócio? Aqui a OAB ela acaba trazendo alguns mecanismos que a gente consegue, né, até por previsão no instrumento. Mas, por exemplo, se eu levasse isso para uma sociedade, saísse daqui para uma limitada, a exclusão extrajudicial de um sócio, ela obrigatoriamente precisa de uma cláusula no instrumento. E a falta de resolução para uma sociedade 50-50, de como vai encerrar, bem como às vezes a impossibilidade de excluir um sócio, gera o fracasso, porque aquela pessoa que está ali na sociedade, que está travando de alguma forma, criando um obstáculo, ela consegue criar um obstáculo de travar a sociedade. E fora aquela outra coisa, né? Quando você tem uma insatisfação, seja que for, qual é o melhor mecanismo? Quando eu digo, trazer essa insatisfação por escrito, da forma correta e compartilhar ela. O que as pessoas muitas vezes fazem? Saem por aí reclamando. Né? Sair por aí reclamando, e numa sociedade alguém que está travando ela, estraga o clima da sociedade. Com certeza. E o que costuma gerar a necessidade da exclusão de um sócio? Quais são as faltas graves, por exemplo, que seriam consideradas que mesmo na ausência de previsão no contrato, levaria à possibilidade de exclusão de um sócio? Assim, é sempre triste, né, falar sobre, mas o que eu vejo acontecer muito é uma confusão daquele sócio com o patrimônio dele com o da sociedade. E chega um momento que às vezes essa confusão é tão grande que às vezes a pessoa se aproveita, infelizmente, mas às vezes a pessoa nem sabe mais que ela está fazendo uma confusão. E quando vai verificar, ela fez uma confusão tão grande e ela tirou mais do que colocou. E isso aí é o que eu vejo que é mais recorrente. Aí os poderes de administração não delimitados, todo mundo administrando e um sócio, às vezes sem até um suporte adequado, porque, por exemplo, eu, além de trabalhar com parcerias com advogados que têm expertise nas áreas, quando envolve uma questão mais de organização financeira, eu vou recorrer ao meu contador, né? Então, o que eu vejo é isso, é o problema de fato financeiro. Perfeito. E essa questão de quem vai ser o administrador ou não, também é mais delicado, porque se eu estou numa sociedade com duas pessoas, uma não vai querer que o outro tenha o poder de um voto maior, que tenha mais decisões e tal. Mas aí é possível, por exemplo, prever no contrato também uma certa rotatividade desse cargo de administração, né? Então, nos primeiros 2 anos é fulano, depois ciclano e assim sucessivamente, para que os dois tenham a possibilidade de estar à frente das decisões da sociedade, não? Perfeito. A cláusula de administração, eu acho ela fantástica, a possibilidade de coisas que a gente pode fazer. A gente pode trazer essa questão da alternância, a gente pode também, inclusive, colocar que em algumas situações de conflito nas decisões, vai pela área de expertise da pessoa.
a gente pode prever um terceiro mediador ali para um voto de anulação. A gente consegue também, às vezes, aí não só nessa questão da alternância da administração, mas da importância das decisões, decisões que envolvam um valor X mensal ou Y anual, elas podem ser tomadas por um. Decisões acima desse valor, elas precisam dos dois. Decisão de certo valor ou que envolva ativos essenciais da sociedade precisam ser aprovadas numa assembleia ou reunião de sócios com um quórum de 75, de 80, unanimidade. Isso traz uma segurança para você poder saber que a decisão vai ser tomada pelo outro, mas que existe uma limitação para ela. Não é qualquer decisão. Certas decisões vão ser tomadas. E essa questão da segurança é muito importante também para a saúde da sociedade. Existe a possibilidade da gente incluir no contrato a necessidade de seguro? Sim. Para a mantença da sociedade? Sim, sim. E esse ponto do seguro, né, a gente não olha com carinho devido, né? Porque os seguros, eles vêm exatamente para esse momento. Mas eu estou pagando uma pólice que nunca vai acontecer. Tomara que nunca precise, Tomara que nunca precise, mas exatamente, precisa ter. Porque aquele dinheiro ele vai vir rápido. E ele vai vir no momento que realmente é necessário. Então, sim, eu vejo isso. E isso para várias outras coisas, né? Pensamos aí até tratando se a gente fosse fugir aqui para uma sucessão. E aí, na hora da sucessão, tem diversos custos, né? Que é o encerramento. Ali a gente está falando de uma sociedade, ela tem os haveres, e na sucessão ela tem os haveres. E como que ficam esses custos ali no momento inicial? Ainda que está se discutindo como vai ser operacionalizar tudo. O seguro de vida da pessoa que faleceu ou algum outro mecanismo de rápida entrada ele vai suportar. Então, eu acho que o seguro na sociedade e o nosso de responsabilidade também, né, civil, ele é importante. E essas questões de confusão financeira eu vejo cada vez mais comum. É muito difícil para o advogado entender que aquilo é uma empresa diferente da sua vida pessoal. Então, entrou honorários aqui, eu vou pagar o boleto do meu carro. Entrou uma sucumbência ali, eu vou pagar a prestação do meu apartamento. E isso vai acumulando. É normal a gente ver em contratos de sociedade eles estabelecerem uma divisão 50-50 e não estabelecer um percentual específico para retirada para manutenção do escritório? Acontece bastante. É bem isso, as pessoas elas têm a dificuldade de ver que é uma sociedade, que a sociedade é uma pessoa, né? Mas como assim, André? É uma terceira... Bom, dinheiro. Esse dinheiro todo existe no banco, você faz o Pix, circula, todo mundo saca? Não, e nisso você acredita, né? Nisso você consegue ver bem palpável. Agora você não consegue ver que a sociedade tem eu, tenho a Bárbara e tem a sociedade. Somos 3 pessoas. Então, a sociedade, ainda que a atuação dela seja pela nossa representação, ela tem as necessidades dela, né? Inclusive dos custos de manutenção usuais, os custos tributários. Então você precisa sim prever. As pessoas não pensam às vezes no reinvestimento. Até o próprio crescimento, de ter uma saúde financeira e uma programação para que você possa expandir, possa contratar, porque chega um momento em que você vai crescendo e você não dá mais conta de absorver sozinho a demanda e fazer tudo sozinho. Você vai precisar de alguém ou de alguma empresa, né? Mas da onde você vai tirar? De novo, vai esperar entrar para poder pagar? É o que geralmente a gente vê na prática. Sim, isso é bem recorrente, né? Eu diria que assim, eu acho a lei das SAs uma loucura, mas eu diria, às vezes olha para uma SA. A SA ela tem um conselho de administração, a SA ela tem regras que tem valores que eles precisam ser reinvestidos na sociedade, e aí pensa dessa forma, olha para isso, mantém aquela base ali, 10%, 20%, e ao final daquele exercício, se houver necessidade de distribuir, é só tomar uma decisão e distribuir. Mas senão a gente tem aquele fluxo financeiro, né? E nós advogados, eu falei dos seguros e tudo, mas se acontece alguma coisa com o advogado, ele fica sem trabalhar, normalmente ele fica sem receber nada. E aí, como é que vai ser? E isso é uma questão muito delicada, inclusive... no ano passado, uma amiga minha, muito próxima, empresária, foi vítima de erro médico e ficou 4 meses hospitalizada entre a vida e a morte. E como ela era casada e o marido dela trabalhava com ela nas clínicas e tal,
ele acabou administrando a clínica enquanto ela estava nesse processo de hospitalização. Mas aquilo fez com que eu refletisse sobre a minha rotina, né? Sobre o meu trabalho, porque como eu falei, eu trabalhava sozinha dentro do escritório. Pensei, gente, se tivesse sido eu naquela situação, olha o risco que eu correria de 4 meses depois, perdendo o apartamento, o carro, dos meus clientes todos terem perdido ações e prazos, porque né, ninguém tem o controle dos meus processos, são todos segredos de justiça, então até o meu cliente saber o prejuízo que ele tomaria, já estava tudo perdido. E é uma preocupação que geralmente a gente não tem em sociedades unipessoais. Sim, é verdade. E essa saúde financeira, ela vai ser para isso também, porque, bom, eu tenho uma unipessoal, mas aí eu comecei a ter um advogado trabalhando comigo, que vai ser, de repente, alguém que vai tocar, ou vai ser a pessoa que vai tocar nesse momento, mas precisa ter uma saúde financeira da reserva, que você falou, para pagar ele. Como é que ele vai ficar recebendo ali naquele período, se você parou de trabalhar, né? E a gente precisa olhar com muito carinho para essa situação, sim. O que aconteceria com a sociedade se eu parasse, né? Eu ia trazer aqui uma analogia, mas... agora... Não, lembrei. As pessoas, eu vejo na advocacia ainda uma resistência do empreendedorismo, apesar de ser mais falado. Mas eu tenho visto um movimento nas sociedades empresariais com essa preocupação, inclusive de pensar, sou eu e sou administrador. Começar a pensar, mas eu posso sobreviver um administrador substituto? E aí o cuidado, né, que eu tenho trabalhado com eles e que você seria uma pessoa excelente para trabalhar isso também com eles, uma pessoa excelente para trabalhar, ok, mas cuidem para também não criar mecanismos que vocês acham maravilhosos e violar uma sucessão legítima. A gente precisa tomar cuidado com essas inovações. Temos requisitos, formalidades específicas, mas sim. Então, na sociedade empresarial, as pessoas têm se preocupado um pouco mais com isso, com como vai ficar, o que vai acontecer. Talvez por o advogado não olhar dessa forma de sociedade mesmo e não conseguir entender que aquela sociedade ela é um patrimônio gigantesco e precisa ser tocado, continuado, ou ficar mesmo de uma forma que eu consiga que ela vá para os meus herdeiros e que ela garanta uma... Eu acho que esse é o ponto principal, assim, é essa dificuldade de enxergar o escritório de advocacia como uma empresa. Acho que, assim, isso é o que eu mais tenho visto de dificuldade no mercado jurídico. Digo isso porque eu tenho uma empresa que faz BPO para escritórios de advocacia. E o nome da empresa, não vou fazer propaganda aqui à toa, mas junto do nome vem Soluções Empresariais. E aí, quando eu estava fazendo pesquisa de mercado para poder expor e apresentar a empresa ao mercado, alguns advogados me questionaram os Soluções Empresariais e falaram, Bárbara, eu tiraria esses Soluções Empresariais, porque parece que você está oferecendo para empresas e não para escritórios de advocacia. E aí foi justamente onde eu trabalhei com eles. Não, justamente, eu preciso trazer soluções empresariais para escritórios de advocacia. Então, e assim, advogados já consolidados, não eram jovens advogados montando escritórios, né? Com estruturas de escritório muito boas. Então, eu fico pensando o quanto ainda existe um abismo nessa visão de escritórios de advocacia e de empresas que devem ser formalizadas. Sem dúvida, é bem isso. Precisamos olhar para... São empresas. E mesmo quando a gente olha para a unipessoal, olhar para isso. Olhar com essa visão de crescimento, olhar com a visão que você está construindo algo que talvez isso vá para os seus herdeiros, olhar que aquilo é a sua empresa. Exatamente. Esse ponto daí não tem nem o que acrescer ou comentar adicional, bem sintetizado. Esse tipo de controle, ele influencia inclusive na tua precificação de honorários, porque se você tem uma consciência do qual é o recurso efetivo que precisa dentro do teu escritório, você consegue melhorar a sua precificação para não pagar para trabalhar, né, doutor André? Exatamente. Por isso que muitas vezes não é só o não olhar da empresa do ponto de vista de não entender que aquilo não é só a sua carteira, né, que você paga suas contas com ela, mas é exatamente o não olhar que é uma empresa para esse ponto de vista. Esse ponto de vista também é importante. É uma empresa, a gente precisa tratar isto desta forma profissional,
Porque não é só, não, mas aí esse mês entrou mais, agora eu viajei, aí no mês seguinte não entrou nada. Não é assim que E funciona. até a tributação, né? Porque quando a gente transforma o escritório de fato em uma empresa, em um CNPJ e registra junto à OAB, a tributação da nota é muito menor do que pessoa física. Exatamente. E o que falta para o advogado dar esse passo, doutor André? Olha, eu acho que falta um pouco do olhar ali que eu falei, do não olhar só para eu sou muito bom advogado e eu vou fazer ali vou trazer novamente o exemplo, foi o criminal, porque eu sou muito bom e eu consigo atuar com isso. Legal, mas você precisa ser muito bom no criminal, mas para você atingir mais clientes e criar ali uma segurança para você, você precisa de uma estrutura. Então, se você, mas eu não consigo, ok, aí você contrata as pessoas certas. Aí você contrata as pessoas certas que vão te ajudar a estruturar isso e você vai continuar sendo muito bom criminal, mas não vá com essa de vou atuar sozinho, vou fazer o que eu sou bom, né, e não vou cuidar disso. Perfeito. E quem ouviu aqui se convenceu de que precisa de um contrato, que precisa formalizar a sociedade, que vai sair daquela amizade para uma profissionalização. Por onde começar? O que fazer em primeiro lugar? Bom, o primeiro passo... Que tipo de discussão ter com essa sociedade, sim, né? Sim. O primeiro passo aqui é assim, gente, olha as normativas da OAB, tá? Por gentileza. Provimento 112 de 2006, Sociedade Plural, provimento 170 de 2016, a Unipessoal, provimento 169 de 2015, trata das relações entre os sócios de serviço e associado. Então, o primeiro passo, conheça esses provimentos. Isso vai ser essencial para o seu norte do seu contrato, né? E depois disso, é sentar de fato e olhar, às vezes até para a experiência do colega. Puxa vida, eu vi que deu um problema ali que foi tal coisa. E se acontecer entre a gente? O que a gente vai fazer? Então, procura fazer um exercício de antever as situações. Tá, e se eu tiver um acidente e não puder mais advogar? Eu saio sem nada, Bárbara? Não vou ter direito a nada? Então, vamos pensar nisso, porque pode ser eu, pode ser você. Então, faça esse exercício, senta, coloca num papel e depois não se preocupa com uma formalidade de, nossa, tem que ser super bem escrito. Não. O documento em papel, ele precisa ser lido, entendido, inclusive da questão do risco, se porventura for discutido, seria ou não, né, eliminado, seria ou não anulado, né, para prever, inclusive, uma cláusula seja anulada, vai se aplicar a tal, ou o restante não é nulo no todo. E o que a gente precisa quando eu escrevo algo com relação à interpretação, que é um grande problema nosso, a língua portuguesa. Escrevi, entreguei para você, leia, o que você entendeu? Não digo o que eu queria. Entendi isso. Então, ok, agora escrevemos algo que de fato fizemos nesse exercício e os dois entenderam o que é aquilo, legal, vamos em frente. Perfeito. Tocasse num ponto agora que é sempre motivo de muita dúvida, que é a figura do associado. Ele é um funcionário, ele é um parceiro, eu tenho que fazer um contrato. Como que eu vou ter essa figura do associado dentro da minha sociedade? Precisa fazer o contrato, a gente tem que ser um contratinho bem elaborado e precisa conhecer tanto a normativa como as questões trabalhistas, né? O associado, tem gente que às vezes olha de uma forma boa ou ruim, mas eu vejo assim, é uma conquista das nossas sociedades, assim como o sócio de serviço é uma conquista da nossa sociedade, mas para ser efetivado precisa respeitar de fato aquelas normativas. Se você quer um funcionário, contrata um advogado por CLT, aí você coloca a jornada, a questão da subordinação e tudo. Mas se você quer um associado, entenda que o associado ele pode se associar a quem ele quiser. Obviamente, você pode criar uma situação uma previsão de que ele informe caso se associe a outras sociedades, e aí as partes têm a decisão de continuar ou não com aquele contrato. O associado, ele não tem uma obrigatoriedade de estar ali todo dia, aqueles horários. Ele tem uma obrigatoriedade de uma entrega de um serviço. Olha um pouco para ele, assim como se a gente estivesse olhando para uma empresa, apesar de não ser isso, mas cobra um resultado, cobra, né, óbvio, numa pessoalidade, mas não cobra as questões trabalhistas, né? Como na pejotização, eu faria uma analogia com isso. Né? Todo dia ali, tal horário ali, isso daí você está tratando ele como funcionário. E aí você vai perder
a figura do associado. Porque, André, mas vou perder porque vai dar um problema. Não, o problema ele só ocorre quando há discussão. Mas se de fato você desvirtua, isso no judiciário vai ser olhado como, olha, gente, calma aí, né? Tipo, esse associado é seu seletista, ele é seu empregado, né? Assim como o sócio de serviço, ele é seu sócio. Explica melhor para o nosso público o que é o sócio de serviço. Bom, nas sociedades, né, de maneira geral, as sociedades simples, elas têm essa figura do sócio de serviço, o artigo 997 do Código Civil traz, só que quando a gente olha para a sociedade empresarial, não tem, né? Na sociedade de advogados, a gente passou a ter, se eu não me engano, foi no provimento 69 mesmo de 2015, mas posso estar enganado, mas o sócio de serviço, ele vai ser um sócio, então ele é uma pessoa que ele tem poder decisório, ele vai participar das deliberações, mas que ele não investiu um recurso financeiro. Era uma pessoa, um parceiro, por exemplo, que você identificou que era um parceiro muito bom, talvez fosse um associado seu, mas que ele não tinha um capital para investir, um capital, um valor, né? Mas ele tinha um conhecimento muito grande. E aí, com relação a isso, então, resolvemos atribuir cotas sem um valor, mas em razão daquela participação, daquele trabalho que ele vai investir na sociedade. Então a gente precisa olhar que quando você atribui cotas independente do valor, ele tem poder de deliberação. Então, preciso compatibilizar a participação do patrimonial com a participação sem valor patrimonial. Por exemplo, eu tenho minha sociedade aqui com 8 mil cotas valendo, vou botar ali o básico que o pessoal fala, R$8.000, né? Um real cada cota, legal. E aí resolvi então com um colega, ele vai ser meu sócio. Como que vai ser a participação dele? Vão ser 2.000 cotas de serviço sem valor. Eu vou continuar olhando para o patrimônio e vou dizer, eu tenho o patrimônio e se porventura tiver apuração de haveres e tudo, é meu, porque os haveres relacionados ao patrimônio. Mas agora eu tenho 10.000 cotas, 8.000 valendo R$8.000, 2.000 sem valor. Qual é, então, o quórum quando eu olhar para isso? 20% o sócio de serviço tem e eu tenho 80% nos votos. Eu posso trazer critérios diferentes para votar em certas matérias? Posso. Mas se eu trouxer, por exemplo, uma delimitação onde todas as matérias de interesse do sócio de serviço ele não pode votar, aí eu matei o sócio de serviço. Então eu preciso olhar para ele como um sócio, sim, mas de fato entender que a responsabilidade pecuniária ela está comigo. Então, vai ter diferenciações para isso. Mas o que as pessoas sempre fizeram nas sociedades empresárias? Sociedade empresária tem sócio de serviço? Mas tem. Eu falei, não tem. A mecânica que o pessoal aproveitou para limitada é a integralização futura. Aí, naquele primeiro ano, você investe toda a sua energia, distribui os dividendos e depois você integraliza o valor. O sócio de serviço eu não preciso fazer isso. Ele vai investir a sua energia, ele vai ter a participação e vai receber lucros pela sua participação, mas ele não vai, em momento nenhum, investir um capital naquela sociedade. E aí, lá na frente, eventualmente, numa dissolução, ele também não recebe nada. A apuração de haveres não tem. Eu, André, não vejo óbice de ter, por exemplo, previsões de indenizações, ou assim períodos de tempo. Exato. Porque vamos dizer que ele investiu tanto serviço que o escritório cresceu exponencialmente, não cresceria se não fosse o serviço dele. Exato, e criar um mecanismo via um acordo de sócio com uma indenização, mas jamais tratar que ele tem haveres, ele não tem haveres a receber. E isso, o provimento da OAB, ele é bem claro. Ele diz que o sócio de serviço, ele participa como os demais, exceto no que diz respeito à contribuição pecuniária e à sua contrapartida, que é a apuração de haveres. É exatamente isso que diz a normativa. Então, prever uma indenização para recompensar um investimento, porque sim, é um investimento, não, nosso trabalho é um investimento muito grande, ok, mas lembre-se de entender as figuras também. Perfeito. Doutor André, conversando, a gente vê que tem muito mais angu nesse caroço, assim, né? A gente vai descobrindo cada fala tua é uma novidade que surge aqui. Eu, por exemplo, não conhecia essa figura específica do sócio de serviço, essa possibilidade de atribuição de cotas sem valor e tal. Então, é sempre uma novidade. E se a gente pudesse, a gente ficaria aqui o dia todo e conversaria o dia todo e ainda seria muita novidade, né? Mas para a gente já ir
se encaminhando para o final, o que tu deixaria de mensagem para a nossa jovem advocacia que está começando agora a construir o seu escritório, construir a sua carreira? O que tu deixaria de informação essencial para que seja um escritório de fato de sucesso? Assim, de sucesso que eu digo, o sucesso ele é muito subjetivo, né? Muito relativo de pessoa para pessoa, mas o sucesso, na minha opinião, para essa pergunta é que não vai te trazer transtornos, que não vai te trazer mais dor de cabeça do que êxito. O que tu deixaria de dica para o nosso público? Bom, eu diria assim, capacite-se, né? Porque hoje a gente não é desvalorizando, não dizendo que não seja necessário, porque é necessário. Mas hoje não necessariamente, para muitas atuações, você vai ter que fazer um mestrado, um doutorado. Tem diversos cursos, a OAB mesmo, aqui a ESA, diversas oportunidades de você capacitar, olhando que você está fazendo um investimento semelhante a uma empresa mesmo. Olhe desta forma, você está investindo a sua energia para construir algo como uma empresa. Então, o Capacite, ele é fundamental para esse jovem advogado. E aí, repetindo um pouquinho, a ESA e tudo, tem muitas oportunidades que são gratuitas, inclusive, né? Então, eu diria que essa é a mensagem mais importante que o jovem advogado ele pode ter, né? E outra, olhe para o futuro, porque olhar só para o presente, ele vai te trazer uma visão limitada. Olha para o futuro ele vai te trazer a possibilidade de pensar, tá, e se eu resolver mudar de rumo, e se eu resolver sair dessa sociedade, se eu resolver desfazer, isso você vai conseguir. Se eu crescer muito mais do que eu imagino. Se eu crescer muito mais do que eu imagino, exatamente. Olhar para o futuro, isso é muito importante. Então, eu diria que essas duas coisas, o capacete e olhe para o futuro. Perfeito. Doutor André, muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo dividir uma partezinha de todo o teu conhecimento sobre esse assunto, e foi uma honra te receber aqui. Obrigado pelo convite. A oportunidade maravilhosa. Isso aqui está muito legal. A sua parceria foi muito legal mesmo. E pessoal que eu estiver ouvindo aí, acompanhe os demais episódios também, acompanhe que tem muita coisa legal. Eu já ouvi alguns aí, diversos insights. Faz parte da capacitação para o jovem e não só para o jovem advogado. Com certeza. Encerramos então esse episódio com a certeza de que o sucesso de uma sociedade de advogados não depende só da confiança, mas da clareza. Um contrato bem estruturado é o que garante segurança jurídica, transparência e longevidade às parcerias. E o Dr. André Fagundes Tavares nos mostrou de forma prática que prevenir conflitos é a melhor forma de preservar relações. A você que nos ouviu, o convite é simples. Revise, formalize e fortaleça a sua sociedade. E continue acompanhando o ESAcast, podcast da ESA de Santa Catarina, que conecta conhecimento, prática e gestão na advocacia catarinense. Até o próximo episódio!